Falar com vocês sobre a derrota do São Paulo para o Botafogo, vitória do Botafogo, do Luiz Castro. O Botafogo conseguiu uma vitória importante, gente, jogando nos seus domínios, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro, vitória muito importante de fato para o Botafogo, que cometeu alguns erros na escalação também, erros também no posicionamento, erros na tentativa de agredir o adversário pelo lado do campo em alguns momentos. A gente percebe que é uma equipe que tem dificuldades, mas é uma equipe que está conseguindo evoluir. Tem apresentado sinais ali, ainda que sutis de evolução, mas que tem evoluído. Já o São Paulo, a gente olha para o São Paulo, é decepcionante a gente ver essa equipe do Ceni. A equipe foi eliminada por um time pequeno do Campeonato Paulista de uma maneira precoce, né? Ou seja, o técnico teve todo o tempo do mundo para treinar essa equipe. Depois de mais de um mês ali treinando essa equipe, a gente não vê nada no São Paulo, a gente não vê resultado nenhum, né? Então o que acontece? O técnico aqui no Brasil pede tempo para treinar e quando ele recebe esse tempo para treinar, ele não faz a equipe evoluir. A equipe de São Paulo hoje é uma piada. Vamos deixar claro, teve um ponto fora da curva, que foi o segundo tempo contra o Tigre, lá na Argentina. Deixando claro também que o Tigre também sentiu muito a estreia da Copa Sul-Americana. O Tigre que já não era a mesma equipe do ano retrasado, do ano passado, né? Uma equipe que perdeu alguns jogadores importantes, perdeu jogadores no meio de campo, né? Que sentiu claramente a estreia. A gente percebia claramente naquele jogo do Tigre, passes muito curtos ali, que os caras estavam errando passe curto, o que claramente mostrava que a equipe argentina estava sentindo também a estreia na Copa Sul-Americana, o que é bastante aceitável, sobretudo quando a estreia acontece nos seus domínios diante dos seus torcedores. Em geral, a equipe sente opressão ainda maior do que o visitante, né? Então ele foi fora da curva, porque mesmo nesse jogo contra o Tigre, o São Paulo melhorou no segundo tempo, teve ali um volume legal no segundo tempo, acho até que por fruto de boas ideias, né? Por fruto de uma conversa, de uma qualidade de uma conversa boa no vestiário, né? Então o São Paulo ali apresentou um futebol interessante, foi o protagonista, foi São Paulo mostrando quem era o time grande da relação diante do time argentino. Ali deu a impressão de que o São Paulo seria outro na temporada, uma impressão falsa pelo que a gente está percebendo até agora. Impressão falsa, né? O que a gente tem visto do São Paulo a partir de então é um time decepcionante, um time muito frustrante, um time que tem dificuldades no meio de campo. Hoje claramente isso aconteceu de novo, um deserto completo de ideias, né? De novo, o Nestor De Bruyne ali é o cara, o bambambam ali que não consegue fazer, não consegue marcar, não consegue articular, não consegue fazer a progressão, não consegue conduzir, às vezes passa, a bola chega no adversário, chega para o seu colega do ataque, às vezes ele passa, a bola não chega, às vezes ele passa para o defensor da equipe adversária. Nestor De Bruyne, a gente teve o Mendes hoje também jogando mal, né? O São Paulo mudou o esquema de novo, parabéns Pardal aí, o professor Pardal, né? Mudou de novo, né? Mudou o esquema novamente, a gente pode falar, não, ali a equipe se comportou em alguns momentos com uma linha de 3, ok, mas no desenho a gente tinha uma linha de 4, um 4-1, 4-1, né? Você defendia, na verdade, ali com duas linhas de 4 de uma maneira bizarra, muito mal, a equipe muito mal compactada para se defender, a equipe mal também para fazer essa progressão. Né? Quando a bola chega no meio de campo, ela tem que ser acelerada, tem que chegar rapidamente aos jogadores do ataque, ela não pode ser trabalhada durante muito tempo. O São Paulo não pensa o jogo a partir do meio de campo, e o seu meio de campo é um deserto de ideias completo, né? O São Paulo entra, na verdade, ali em campo contra o Botafogo, e nos primeiros 10, 15 minutos, o São Paulo não chega ao gol, o São Paulo toma um gol, gente, não tinha dado um chute, não tinha chegado uma vez ali à área do Botafogo, é impressionante. E nós estamos falando do Botafogo do Castro, que é uma equipe que tem muitos problemas, o Castro até hoje ainda não é uma unanimidade no Botafogo, longe disso, cada vez mais é menos uma unanimidade no Botafogo, e o São Paulo teve dificuldades enormes contra esse time. O time do Botafogo bastava marcar a saída de bola do São Paulo, fazendo uma marcação alta, pressionando essa saída de bola, para os jogadores do São Paulo se perderem completamente. Então os jogadores do São Paulo não sabiam o que fazer, ficavam totalmente ali afobados, a bola era passada rapidamente para alguém sem que o jogo fosse pensado, o passe era dado na obrigação, na urgência, e não um passe elaborado a partir, por exemplo, do entendimento sobre o deslocamento do jogador um pouco mais à frente. O meu colega está se posicionando melhor, ele vai atacar aquele espaço ali, manda a bola naquele setor ali, nada disso acontecia. Então a pressão do Botafogo fazia com que o passe saísse para alguém ali que se aproximasse para pegar essa bola, né? Então a equipe muito mal articulada nesse sentido, a equipe com jogadores tentando se aproximar ali da zagueirada para melhorar essa saída, isso não funcionava. A equipe tinha ali, também recebia marcação do Botafogo quando esses jogadores se aproximavam, né? Aí você não tinha jogadores um pouco mais à frente para passar essa bola, porque você não tinha muita eficiência para fazer esse passe, então você tinha essa segunda linha muito mal montada, com os jogadores se aproximando, outros jogadores se deslocando de uma maneira equivocada, se encaixando na marcação, um horror, meus amigos, um horror. Este São Paulo do Rogério Ceni. E foi assim no primeiro tempo, foi assim no segundo também. Sai um jogador, entra outro, sai Luciano, entra David, a miséria continua. A presença do Luciano no São Paulo, né,
É aquela coisa, é para elaborar mais o jogo. Mas quem falou que o Luciano tem essa capacidade de gerar elaboração para o jogo? Só na cabeça do Ceni é que esta ideia ali ainda prevalece, né? De que o Luciano é esse cara para fazer esse trabalho aí. É de tentar elaborar o jogo, tentar construir. Então, as ideias vão existir no meio de campo de São Paulo, porque tem o Luciano lá, né? Tem o Nestor e o Luciano. Parabéns aí aos envolvidos, né? E aí o Luciano sai, aí entra o David, que é outro jogador também, que pelo amor de Deus, né, já tá começando a cair na real, o torcedor tá caindo na real, né? De que o David realmente é um jogador limitado, era assim no Internacional, chegou no São Paulo, no primeiro jogo, chegou fazendo gol, todo mundo falando, é isso aí, é o David e tal, aquela coisa toda, já está voltando a ser o David de sempre, né? Um jogador mediano. Né? Um jogador que não vem de boas temporadas, um jogador que mesmo quando saiu do Fortaleza, o Internacional também contratou errado, né? Tava jogando nada, no Inter não jogou nada no Inter, era reserva no Inter, pelo amor de Deus, alguém contrata esse jogador, São Paulo falou que contratou. A pedido do Ceni. E o Luan, cadê? Onde é que tava o Luan, gente? Tava no banco? Não tava no banco por quê? O Luan não foi inscrito no Campeonato Brasileiro, né? O Ceni, né? Não quer o Luan, o Ceni afastou o Luan, e o Luan não pode jogar, o Luan não tá inscrito no Campeonato Brasileiro. Vai fazer assim até renovar o contrato do Luan com o São Paulo ou não renovar, né? Só que enquanto isso o São Paulo tá pagando aí, em tese, né? Todo mês um salário pro Luan, mas não usa o jogador. E aí o São Paulo não tem essa opção no banco de reservas, não tem um volante ali para fazer essa progressão. Hoje não tinha esse volante para fazer esse trabalho de ultrapassagem. Um jogador como o Luan, com as características do Luan, pode perfeitamente não executá-las muito bem, mas são características importantes para fazer esse trabalho de ultrapassagem ali. Conduzindo essa bola pelo corredor central. O São Paulo não tem um jogador para fazer isso. O Nestor não é esse jogador, o Nestor não é jogador para elaborar esse passe, o Nestor não é esse jogador para voltar, marcar, fechar a linha de passe, não é, né? O Luan, pelo menos, é esse jogador que oferece assim, variações para o jogo, sendo um volante box-to-box, que pisa na área, né? Não é o Luan, tem um outro no elenco, coloca para jogar, mas não, o Ceni não quer. Hoje, no primeiro para o segundo tempo, no vestiário, como é que volta o São Paulo? Volta horrível do mesmo jeito. As substituições, o jogador entra em campo, parece que não vem com nenhuma ideia. O jogador entra em campo, parece que ele não entra com nenhuma missão. Vai lá, você vai executar essa função aqui e tal, não sei o que, para mudar o jogo. Ou o jogador, ele não fala nada para o jogador, ou o que ele fala para o jogador que entra em campo é algo muito irrelevante. Por quê? Porque a gente não vê funcionamento. O São Paulo vai piorando conforme o tempo vai passando. O gol é uma crônica de uma morte anunciada, embora a gente perceba claramente que o Botafogo do Luiz Castro ele tem muito menos chegada ao ataque do que o São Paulo, mas chegada mais qualificada. O São Paulo chega, na verdade, de qualquer jeito e não sabe lidar com o bloqueio defensivo do Botafogo. O Botafogo do Luiz Castro não é perito em marcação, mas o São Paulo não sabe lidar com os desafios colocados pelo bloqueio defensivo do Botafogo do Luiz Castro. Resultado qual foi? São Paulo acaba perdendo a partida para o Botafogo por 2-1 na estreia. Muitos falando, Botafogo, São Paulo, na verdade, é um dos candidatos a rebaixamento. Eu acho que ainda é cedo para falarmos sobre isso. Tem muita gente, muita equipe competente, digamos assim, com muita equipe competente no Campeonato Brasileiro, que vão querer essa vaguinha na Série B, né? Então o São Paulo não está sozinho nessa daí, não. Acho que olhar somente para o São Paulo e falar que o São Paulo, porque pelo que tem hoje, pelo que está jogando hoje, é favorito para cair, né? É complicado porque a gente não está olhando para os outros times também. E há muitos outros times querendo cair também, mas o São Paulo está fazendo uma focinha, né? São Paulo está fazendo uma força legal aí e se continuar fazendo esse esforço, certamente pode ser um candidato a ser rebaixado. É necessário reagir imediatamente. Agora, no próximo jogo, você talvez não possa usar um jogador aí, talvez não possa usar o Luciano. Por quê? Lesionado. Mais um que vai para a enfermaria do São Paulo. Por que isso acontece só com o São Paulo, gente? Por que só o São Paulo que tem tanto jogador... Tem, evidentemente, que muitos jogadores e algumas equipes aí na enfermaria, mas no São Paulo isso é absurdo. É o time da Série A que mais tem jogador lesionado hoje, gente. Afastado do time. Isso é por acaso? Não é por acaso. Então por que acontece isso o tempo inteiro? Ora, quem é que está preocupado com isso? O presidente está preocupado em inaugurar botequinho, não sei o que, lá do Clube Social. O presidente sabe que ele vai ser eleito, reeleito e tudo mais, vai dar golpe ali a partir do Clube Social. O Clube Social que elege esses caras que praticamente fazem mal, são um câncer hoje para o futebol de São Paulo, né? Esses caras do Clube Social que praticamente sequestrou o futebol. Então o Casares está muito preocupado ali, muito mais preocupado em agradar esse pessoal do que, por exemplo, com o futebol do São Paulo. E deixa tudo ali para o Ceni. E o Ceni acaba, né, bancando esquisitice também. Afasta um jogador, deu tanta chance para um aí, como era o caso do Igor Gomes, e no caso do Luan, ele afasta completamente o jogador. Né? Aí o time precisa de um jogador como o Luan. Não tem, porque está afastado pelo técnico que sequer foi inscrito no Campeonato Brasileiro. Ele assina hoje, Josa, pela derrota do São Paulo? Assina. O Ceni assina. O São Paulo, pelo que é hoje, todo mundo é culpado. Mas hoje, o Ceni, a gente precisa
assim, bater palmas para o Ceni. Hoje ele foi pardal, né? Pardal mesmo, pardal. Pensa um pardal que tem orelha grande, assim, né? A junção de burro com pardal, digamos assim, jegue com pardal, né? Parabéns aí. Hoje ele mitou. Hoje foi um mito, na verdade, né? Hoje, de novo, ele atrapalhou. Hoje ele assinou de novo por mais um desempenho ruim do São Paulo e pela derrota do São Paulo. E o mais importante. Bom, o mais importante é que o que não estava funcionando no São Paulo não estava funcionando do primeiro ao último minuto. Do primeiro ao último minuto as coisas não estavam funcionando no São Paulo. E o que fez o Ceni? Ele continuou bancando as coisas esquisitas do começo ao final da partida. Ele não achou soluções, né? As coisas não estavam funcionando e elas continuaram a não funcionar porque o técnico não interviu. Ele não fez nada, gente. Absolutamente nada. Provavelmente porque não tinha soluções. E por que ele não tinha soluções? Ele é pago para isso. Ele que arruma soluções. Em vez de ficar preocupado em ser gestor de não sei o que, ser manager, tem que se preocupar em ser técnico do São Paulo. Não tem que ser um problema dele a questão do Luan. Tem que ser um problema dos dirigentes. Ele não tem que interferir nisso daí. Pelo contrário, se tiver de fazer uma intervenção, que peça para que o jogador atue. Pelo bem do São Paulo, o jogador tem recebe um salário pelo São Paulo, tem que jogar e não ser afastado. Isso é assinatura do Ceni também. Isso é culpa do Ceni também. São Paulo hoje perde para o Botafogo por causa do seu técnico, Rogério Ceni. Parabéns ao Pardal, que hoje ele imitou. Hoje realmente ele se superou hoje, né? Hoje ele realmente se superou. São Paulo perdeu, o Botafogo ganhou com justiça. Tricolor começa muito mal o Campeonato Brasileiro. É isso.